Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Mais um vídeo aqui, mais um estudo. E eu quero convidar você para uma série bíblica maravilhosa falando sobre a carta de Paulo a Tito, dentro do contexto que nós estamos avançando aqui nos estudos, falando um pouquinho sobre o nosso crescimento como ser humano. Então, estamos trabalhando corpo, alma e espírito para que depois possamos trabalhar o nosso posicionamento na sociedade, na família, na instituição igreja, na escola, na faculdade, no trabalho, crescer como líderes, pessoas que fazem a diferença. E depois vamos falar do contexto nações, etc, etc. Você que já acompanha aqui o canal, sabe mais ou menos o caminho que estamos seguindo. E eu escolhi esse texto, o livro de Tito, porque é uma carta muito interessante, uma epístola de Paulo, falando ao seu jovem mestre, porque era um líder ali na igreja de Creta. Então já fizemos alguns, mais ou menos vou fazer uns 5 vídeos para a gente trabalhar, extrair da carta de Paulo a Tito algumas lições significativas para o nosso progresso. Vou falar sobre pureza, depois você vê os vídeos. Vamos falar também sobre a questão da consciência, questão do entendimento. Vamos tratar sobre a reflexão das nossas obras relacionadas à nossa profissão de fé, ou seja, o que nós falamos e o que nós fazemos tem que fazer sentido. Hoje nós vamos falar sobre o falar, ficou até redundante, né? Vamos trabalhar, muito interessante esse tema. Falamos também sobre a sabedoria na velhice, na terceira idade, os idosos, como deve ser proveitoso. E vamos também dar conselhos para jovens mulheres. Isso é um bônus, não está no escopo do trabalho, mas Paulo falou em Tito. Vamos analisar aqui, vamos trazer como um bônus para vocês. Então, conselhos para jovens mulheres. Então, se você não viu, veja todos, tem a playlist aí, entre na série, veja todos os vídeos, dá um like, inscreva-se no canal para que o canal continue crescendo como está e a gente alcance mais vídeos e possa continuar produzindo aqui esse trabalho para progresso do Evangelho. Então hoje vou falar sobre a questão da sua oratória, do que você fala. No capítulo 2, Paulo, eu vou abrir aqui para a gente analisar junto, ele diz, olha, fala o que convém à sã doutrina. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia, Tito, capítulo 2, versículo 1. Vou ler aqui com você. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. E no versículo de número 8, Tito 2,8, Paulo diz, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Então, analisando aqui o texto, primeiro o apóstolo começa deixando claro, olha, você, Tito, fale o que convém. E o que convém? O que é conveniente? É aquilo que é proveitoso. Então, o linguajar, o que você fala, o que você se expressa, a sua comunicação é algo importantíssimo. Você, como um cristão, um homem, uma mulher que está procurando aprender, procurando evoluir, a evolução, o progresso, seja ele de ordem espiritual, emocional, familiar, profissional, intelectual, seja qual área for, todo o progresso passa pela utilização da comunicação. Você precisa saber se comunicar. E o que é saber se comunicar? É não só ter uma boa expressão, uma boa dicção, uma boa oratória, mas você precisa também ter conteúdo. Você precisa selecionar o que você fala.
E a palavra do Senhor nos ensina que a boca, ela declama, ela fala o que o coração está cheio. Então não adianta eu acreditar que para eu ter algo bom, para eu começar a falar algo bom, é apenas eu pegar um texto aqui, decorar, ou ler alguma coisa, ou replicar. Isso não vai dar certo. Porque você tendo uma vida rasa, por mais que você se esforce, você vai proclamar, você vai falar coisas rasas. A criança, é muito comum, um recém-nascido, um bebê, um pequeno menino ou menina, ele recita aquilo que ouve em casa. Então, às vezes, a criança vai lá e fala um palavrão. E as pessoas se chocam porque uma criança não tem consciência plena de utilizar uma linguagem de baixo calão, uma linguagem chula. Mas logo se exclama o quê? Quem falou palavrão perto da criança? Quando você vai ver, ou é o pai, ou é a mãe, ou é o ambiente da rua, vizinhos, ou é na escola, às vezes bem pequeno, vai ali para as creches, né? Enfim, e acaba falando porque ele está ouvindo. Então, para que eu tenha uma linguagem sã, e isso é interessante, para você crescer e amadurecer, você precisa absorver coisas boas, porque só vai sair através da língua. A língua é um canal de comunicação, é um instrumento, mas só sai o que tem dentro. Se não tem nada dentro, não sai. Tem muito jovem que a timidez pode ser um problema, claro, mas tem muito jovem que, e eu acho interessante a gente falar aqui do tímido, porque o tímido não quer dizer que é uma pessoa superficial. Às vezes a gente acredita que quem tem dificuldade de se relacionar tem dificuldade de se expressar. São coisas diferentes. Você quer ver uma coisa? O tímido é aquela pessoa que ele tem dificuldade de relacionamento. Ou seja, se ele está fora do seu convívio, fora da bolha de amigos, de parente, de família, ele se retrai. Mas não quer dizer que ele não tenha conteúdo. A timidez não é sinônimo de falta de conteúdo. Timidez é dificuldade de interação social. Agora, você pega essa pessoa, pega o mesmo tímido e coloca ele entre os amigos, entre a família, entre os pais ou pessoas que ele já convive, ele se solta. Por quê? Ah, então você não é tímido? Não, porque ele está na bolha dele. Ele tem interação social, então ele tem conteúdo. Tem tímido que não tem. Aí tem dois problemas, né? Sem conteúdo, é vazio e também não tem interação social. Mas perceba aqui que a grande realidade é que não adianta também você não ser uma pessoa tímida, você ser uma pessoa expansiva, uma pessoa carismática, mas se você não tem nada para passar a alguém. Então, às vezes, a gente analisa pessoas que poderiam avançar muito mais, poderiam crescer muito mais, e continuam ali porque acreditam que só saber falar é o suficiente. Você tem que saber falar e você tem que ter o que falar. Não adianta eu só ter uma boa expressão. Então, hoje, por exemplo, vamos trazer para o lado espiritual. Falei aqui do lado emocional, lado familiar, interação social. Vamos, né? De repente você está conectando essa palavra com a questão profissional também, sim. Pessoas que têm muito conteúdo e sabem se expressar bem avançam profissionalmente, óbvio. E no lado espiritual, a gente poderia citar que há uma tendência já de algumas décadas se valorizar muito o tipo de pregação, e aqui eu não estou citando A, B ou C, mas você percebe que há um movimento, uma tendência da pregação ser muito mais um conjunto de técnicas tão somente de oratória. Ou seja, os pregadores eles falam muito bem, se expressam muito bem, mas o conteúdo, quando você pega aquela mensagem e você coloca ela num filtro, você tira toda aquela tecnia, você tira toda aquela performance de palco, de púlpito,
Quando você analisa o contexto, na grande maioria das vezes, nós analisamos que tudo é mais do mesmo, não há profundidade. Por quê? Porque esse pregador não é motivado, não é incentivado, não é desafiado a não apenas aprender trejeitos, chavões, dinâmica, controle de palco, mas também aprender conteúdo, a se aprofundar no estudo das Sagradas Escrituras e muitos outros tipos de conhecimento. E isso também vai retratar, vai falar muito não só sobre o pregador, mas sobre a igreja. Porque se a igreja não desafia esse pregador, se a igreja não questiona a falta de substância, mas tão somente o mero posicionamento, prega bem, fala bem, a igreja também está deficiente. Então Paulo está dizendo, olha, fala o que convém, o que é conveniente, o que é proveitoso. Para que eu fale o que convém, eu preciso saber o que falar. Então você que está aqui, você que está procurando na internet, no livro, leia. Veja coisas que edificam. A internet hoje tem muita gente boa, mas você tem que selecionar. Em vez de você perder seu tempo com conteúdo ruim, procure conteúdo que te desafie. Não é aquele conteúdo que é mais do mesmo. Procure coisas que vão abrir a sua mente, vão fazer você enxergar coisas diferentes, que vão te instruir, vão te motivar a ir além. É claro que num vídeo como esse a gente tem milhões de possibilidades que não podemos mexer, não dá tempo. Mas é um início para você se despertar para um mundo que vai além do que simplesmente, às vezes, as pregações que recebemos. E eu não estou aqui discriminando, tem muita pregação boa também. Procure grandes pregadores, não só que te motivam, que tem uma boa presença de palco, mas procure pessoas também que vão incentivar. E às vezes isso não é normal, gente. É muito fácil você ter presença de palco. Ter conteúdo profundo é que é mais difícil. Então fale o que convém. Encha-se, absorva coisas profundas para que você entregue. Então, se você tem uma boa dinâmica, se você sabe falar e você fala o que convém, o que é proveitoso, o que edifica, o que cresce, o que ajuda, o que auxilia, isso é o significado da palavra conveniente, você consegue realmente avançar. No versículo de número 8, como eu disse, Paulo está falando linguagem sã. O que é linguagem sã? Sadia, coerente. As pessoas não podem ter incoerência. Fala uma coisa hoje, amanhã fala outra. Claro que você pode evoluir. É normal. Eu pensava uma coisa hoje, evoluí. Hoje eu vi que estava equivocado. Mas eu tenho que ser coerente. Falta coerência. A palavra do Senhor nos ensina que a nossa língua, nossa palavra é sim, sim, não, não. O que significa isso? Coerência. Linguagem sã, linguagem sadia, língua firme. É o famoso papo reto, não é isso? É aquela pessoa que é firme. Linguagem sã. E por último, para finalizarmos, Paulo diz, e irrepreensível. O que Paulo está dizendo aqui no chavão popular? Para de falar besteira. Já viu aquela pessoa que fala tanta besteira que você não quer, mas você tem que chamar a atenção? Meu amigo, nós temos que saber, nós precisamos saber o nosso lugar. Se eu falei com você e você não ouviu, a questão é com você. Eu não posso querer te obrigar a fazer algo que você não percebe ou que você não queira. Então a linguagem irrepreensível é aquela pessoa que tem uma dinâmica ao falar que não dá qualquer motivo a quem quer que seja para lhe chamar a atenção.
Não estou falando de perfeição, ninguém é perfeito. Erramos. Mas tem muita gente que só fala besteira. Não confunda ser repreensível ou irrepreensível com a questão de você falar coisas triviais. Você pode falar. Tem pessoas que começam às vezes a estudar e, olha, eu não vou mais ter assuntos naturais. Não, assunto natural faz parte do dia a dia. Você pode falar de futebol, você pode falar de tricô, você pode falar de filme, você pode falar de livro, e é bom que você faça isso. Uma vida cristã, uma vida proveitosa, uma vida espiritual, uma vida intelectual não te tira da beleza das coisas simples e naturais da vida. Ao contrário, nós nos preparamos, nós crescemos, nós amadurecemos, nós prosperamos e avançamos para ajudar a todos e podermos extrair das coisas mais simples, das pequenas coisas da vida, a beleza que a vida tem, a real e verdadeira beleza que a vida tem. Então a gente não cresce para ser soberbo, vaidoso ou egocêntrico, como se soubéssemos alguma coisa, não. Quanto mais nós aprendemos, mais chegamos à convicção de que pouco ou quase nada sabemos. E por isso, temos que continuar avançando para que a ignorância, o desconhecimento, esteja cada vez mais longe. Então, a linguagem irrepreensível não é você ter o tempo ali de conversar com os amigos, de dar uma risada, contar uma piada saudável. A gente vai rir, vai brincar, mas a linguagem irrepreensível é não falar besteira. Então, poupe das pessoas chamarem a sua atenção e poupe também os ouvidos daqueles que às vezes ouvem cada coisa que você fala sem vigiar. Então, tenha essa observação, tenha essa vigilância. Então, não deixe de se inscrever aqui no canal. Convido você, se você gostou, dá o like aí. Coloque nos seus comentários alguma dúvida. Vamos avançando. Ora, a língua está em todas as partes da Bíblia. É um músculo, um instrumento maravilhoso. Pode derrubar, mas pode nos levantar a cada dia. E a gente aqui vai aprendendo com ela e adequando-a para que as bênçãos do Senhor estejam sobre nós. Não esqueça que Deus te abençoe sempre.